Desculpa aí de novo. Ficou. Paz do Senhor a todos. Paz do Senhor. Mais um dia aqui, hoje domingo, dia 25 de abril de 2021. Passa rápido, né? Passa rápido. Aqui eu tava vendo aqui, a fazer agora, tem um vídeo marcado ali com 1 ano. É. Os lives. Né? Beleza. Estamos aí 1 ano junto, pela graça de Deus. Um ano difícil, né? Com muitas coisas que aconteceram, boas e más, né? Mas pela misericórdia do Senhor nós ainda estamos de pé, né? E continuando esse trabalho aqui de um pouquinho da obra dele, né? Uma pinceladinha na obra do Senhor, que muitas pessoas têm dito, né? Testemunhos de que tem esses momentos bastante de esclarecimento de algumas dúvidas que elas têm. E é esse o intuito, né? Não é trazer um pouco de luz à palavra de Deus, né? E aprender um pouquinho mais do que vem de Deus para nossas vidas, para poder aplicar isso e ter, né, dias melhores, né? Pelo menos dias mais próximos do nosso Senhor. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre parábolas. Parábolas, né? Parábolas. Vamos fazer uma live de parábolas, né? Até terminar todas as parábolas que tem. Aí depois a gente botar em outros temas. Boa. Então Porque fica bem mais diversificado. nós vamos pegar hoje em Lucas, capítulo número 15. 15. Então nós vamos abordando a parábola por parábola. Isso, acho mais produtivo. Quando a gente chegar nas parábolas lá da dracma, do pródigo, é a dracma, o pródigo e a ovelha, que praticamente tem o mesmo propósito, né? Então vamos falar primeiro da ovelha, depois a gente fala e aí no decorrer da tempo a gente vai falando do Sim, primeiramente a gente fala das ovelhas, né? Vamos começar por perdidas, essa. né? Isso. Lucas 15. Lucas 15. Você vai ler, né? Vou ler, né? Pode ler. Lucas 15. E chegando-se a eles, pôs-se os publicanos e pecadores, para ouvir. E os fariseus e escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs essa parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida, até que venha achá-la? E achando-a, põe sobre seus ombros, cheio de júbilo. E chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu, de um pecador que se arrepende, mais do que as 99 juntas, que estão não necessariamente necessitam de arrependimento. Não é? Então aí ele fala de uma acusação que fizeram, né, para ele. Publicanos e pecadores. Publicanos e pecadores naquela época, lá na época de Jesus, né, era tido como uma raça traidora e ímpia, né? Porque como naquela época o Israel estava passando pelo jugo de Roma, né? Pagando impostos para Roma, porque já não era mais uma nação liberta. Sim. Eles se tornaram escravos novamente, porque assim Deus quis. Tinha que pagar tributo, né? Pagar tributo, então já não era mais uma nação liberta. Voltou a ser novamente escravo do povo de Roma, né? Então para eles era você ser um publicano, você ser um cobrador de imposto, sendo judeu cobrador de imposto, você era um traidor. Sim. Você estava trabalhando por seus algozes, né? Tipo capitão do mato. E aí, então, essa era a acusação dos judeus, né? Para com os publicanos, né? E além de publicano, ele falava publicano e pecadores. Então, para eles, todo publicano era um pecador. Também. E ali também estavam os pecadores que eram pecadores. Exatamente. Mas pecadores que eram pecadores, mas não eram publicanos. Não era publicano. Todavia, todos os publicanos eram pecadores. Como se avalia um pecador para eles, né? Como se avalia um pecador para eles, né? Eu acho que aqui, todo aquele que não era judeu, para eles era caracterizado como, né, um pecador, né? Então, mas o publicano era judeu. Certo. E aí, na visão deles. Na visão deles, o publicano já era indigno
né? Só por fato de ser publicano. Republicano. Mesmo ele seguindo a lei de Moisés, sendo judeu, na classificação deles, já era uma pessoa indigna. E além desses publicanos que iam ter com Jesus, também iam os pecadores, que aí eu entendo que todos aqueles que não eram judeus, eles consideravam como sendo pecador. No caso, seriam os gentios, né? Os gentios. Os ímpios, no caso, que eles falavam, né? Os samaritanos, no caso, eles eram todos as pessoas que não eram também. dignas de Então, pisar no mesmo solo, no mesmo espaço que eles estavam. Exatamente. A gente tem que entender que o que acontece, por exemplo, na Índia hoje, o negócio das castas, Sim. era uma coisa comum naquela época, né? Então eles classificavam por castas. Então tinha as classificações daqueles pessoas que eram assim, a desigualdade social era muito grande e a desigualdade racial também era muito grande. Dependendo da sua linhagem, você já era desclassificado. Que é mais ou menos o que a gente enxerga lá acontecendo hoje nos nossos dias lá na Índia, né? Na Índia tem muitos negócios de caça, assim, o cara não tem nem direito de mudar de classe social, se for caça. Eles acreditam muito em karma. E lá nos judeus lá, eles tinham muito negócio de tradição também, né? Então, assim, as pessoas... Eu sou melhor que você porque eu sou judeu. Né? Então, tinha muito disso. E aí, por exemplo, pode ver que eles não se misturavam, né? As pessoas não se misturavam. Era até estranho. A gente vê... eles dão destaque para os casos onde era um romano vivendo com um judeu, onde era um judeu vivendo com um romano, onde era um samaritano tendo contato com um judeu. Então você vê que eles classificavam, era muito bem distinto as classes. Então, agora, para os judeus até pisar no mesmo solo que usa para eles já é uma afronta. Isso, é uma muito... Foi o que a gente viu que aconteceu com Pedro, e o Pedro foi exortado a respeito disso com Paulo, né? Paulo repreendeu Pedro por causa disso aí, porque Pedro estava ali comendo com os judeus, aí quando chegava comendo com os gentios, né? Quando já eram irmãos. Sim. Já convertidos. Essa foi a exortação que Paulo deu a respeito de Pedro, porque Pedro estava comendo com os gentios e eram irmãos. Convertidos, conheciam. E ele fala assim, eu resisti na cara dele. Exatamente. Não deixou nem para depois. Chegou na cara dele e falou, ó, é assim. Então, quando chegou os judeus, o Pedro já saiu da tangente. Isso não se faz, né? Isso não se faz, né? Então, aí, como tinha essa divisão aí, né, acabou gerando esse conflito entre os dois. Mas Pedro foi humilde e aceitou a repreensão, né? Porque ele escreveu a carta lá dizendo. Sim. Né, a gente vê a situação de Pedro com Cornélio, olha a justificativa que Pedro teve que dar para poder, né, justificar o que ele fez. Falou assim, não, aconteceu assim, contou a visão celestial que ele teve dos lençóis atados, aí explicou a interpretação dele, que Deus falando que para não chamar de imundo aquilo que ele santificou. Então, quer dizer, um trabalho muito firme ali da parte de Deus na vida de Pedro, para que ele pudesse realmente entender ali. Imagina a cabeça de Pedro passando, apacenta as minhas ovelhas. Aí, né, assim, ele pensou, aí ele deve ter ficado aquele negócio na cabeça, poxa, mas quando Deus falou isso, será que Deus está falando só do judeu? Que era as ovelhas dele? Ou será que ele está falando também do ímpio agora? Será que eu vou ter que apacentá-los também? Então, porque aí a gente vê que era uma época de transição para ele, né? Sim, na mente dele era uma época de transição. Imagina como ficou tumultuada a mente dele. Ficou a vida inteira vivendo naquele esquema, naquela mesma sintonia, né? De que você não podia nem pisar no mesmo solo que os gentios pisam, né? Não, e olha só. E agora você recebe-os e abraça-os e chama-os de irmãos ainda. Então, é complicado. E você vê, né? Pedro, ele era galileu, certo? Então, ele mesmo dentro do povo judeu, ele já sofria aquele preconceito pelo fato de ele ser um negócio mais humilde, né? De uma região mais humilde. Tanto é que o pessoal fala, conheço pelo seu modo de falar que você é galileu. Né? Então, assim, ele já tinha, mesmo no próprio povo, ainda assim, tinha aquelas preocupações do pessoal com relação às castas. E até mesmo o povo galileu mesmo, né, até desprezado também, né? Porque quando eles falam a respeito do Galileu, você pode vir alguma coisa boa de Galileia? De Nazaré. De Nazaré. Não, mas ele foi bem específico, né? Foi bem da região da Galileia. Que quando foi Matias, Natanael que diz isso.
né? Que fala assim, Pode vir uma coisa boa. porventura pode vir algo bom de Nazaré. Olha só, você vê que Nazaré era os historiadores dizem que Nazaré tinha 40 metros de comprimento. Era uma rua. Era a rua. Era um vilarejo, era o tamanho da minha rua, menor que a minha rua. Então, aí a gente vê essa dificuldade, né? Até o caso lá da Samaritana, né? Que Sim, Jesus foi lá. sim. Você vê que a divisão É uma coisa muito séria. era muito assim, firme, né? Era muito firme. E aí a gente vê tanto na questão Marcos 4, né? Samaritana? Marcos, acho que é Marcos João, 4, não, João. 4. Sei que é capítulo 4. Bom, a gente vê tanto no caso da Samaritana, quanto no caso do próprio bom samaritano, a gente vê acho que os judeus ficavam furiosos com Jesus, que ele chegou ali em duas situações que pega os maus costumes dele e esfrega bem na cara, assim, ó, do que a gente não deve fazer. Né? Porque imagina, a da Samaritana, ele mostrou para os seus próprios discípulos, né? Quando pode observar, quando os discípulos chegam, ela fala assim, mas peraí, Ela conversando, ele conversando com está falando com aquela mulher? Né? Eles ficam tudo estranhos. E até depois Felipe indo lá na Samaria, né? E levando o evangelho logo depois, Sim. né? A gente vê que é um trabalho que Jesus iniciou, né? E falou, gente, não é dessa forma. Né? E vários outros, a gente vê a Cananeia também, que foi lá falou o negócio dos cachorrinhos. Né? Então a gente via que realmente existia esse problema lá. Essa divisão entre os E a gente vê, né? Deus mostrando pra gente através dessa parábola que ele veio não só para aquelas pessoas ali, né? Não somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel, né? Tem um momento em que Jesus fala assim, né? Vocês têm desprezado, então vou me voltar aos gentios a partir daqui. Então ele fez a obra que o Senhor determinou para ele, levou o evangelho para todos os judeus, né? E aí a partir do momento ele se voltou para os gentios, para cumprir o que a palavra vinha, né? Estava em Joel lá profetizado já, né? Que todo gentio. Qual era a missão de Jesus? A missão de Jesus era realmente se mostrar-se para os judeus como Jesus, que já era a época dele. Sim. Já era a época dele já se manifestar, porque no livro de Daniel, né, fala a esse respeito. Fala que Jesus, né, É o que você usou? foi o que eu usei. Fala que o Messias teria que vir naquela específica época. Não poderia ser em outra época. Então quando a gente vê que Jesus ele veio naquela... Isso mostra, né? Isso mostra pra gente que o Messias não podia ser outro. Tinha que ser ele. Porque qualquer outro que viria antes dele não seria, e depois dele não poderia ser. Você está entendendo? No livro de Daniel, capítulo 8, no capítulo 9, fala a esse respeito. Da época do Messias. O Messias teria que vir exatamente naquela época. Antes não poderia ser, e depois, jamais. Tenha vontade, a gente podia fazer um vídeo só a respeito desse tema. Na época é a vinda do Messias. Todos as passagens bíblicas que e mostra, profecia e também a matemática relacionada a isso. Como é que eles fizeram esses cálculos. A gente já conversou sobre isso. Já conversamos em alguns vídeos, Mas a gente passou só uma pincelada, não falamos com detalhes. Mas a gente pode chegar e trazer a fundamentação que argumenta esse calendário. Porque tipo assim, às vezes passamos, mas hoje a gente está falando que o Yeshua é realmente o Mashiach dos judeus. Mas que provas que nós temos que ele realmente é o Messias? Além das que estão testificadas na Bíblia. Além de estar testificado, mas só isso basta? Tem algumas coisas que a Bíblia menciona e que sei lá, um calendário ou algum fato arqueológico ou cronológico possa corroborar com essa narrativa, para que a gente tenha um pouquinho mais de luz a respeito, né? A respeito desse tema. Então vamos ver se a gente pesquisa isso e traz. Acho que é importante e relevante para trazer credibilidade, né? Acho que tem muitas pessoas, hoje em dia está tudo tão científico, né? É importante a gente levantar as questões e trazer esclarecimentos. Sim. Não adianta a gente falar que Jesus Cristo é o Messias, você tem que acreditar e empurrar de goela abaixo. Não adianta você. Mas lembrando que, apesar dessas condições assim, a gente sabe que a ciência não substitui a fé. Não. Né? Porque é necessário que aquele que
nós creiamos que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, se você busca a Deus, independente da ciência, tem coisa que a ciência não vai te explicar. Milagre, por exemplo, a ciência não vai te explicar nunca. E é bem claro e categórico quando diz, né, no livro de Hebreus, sem fé é impossível. Impossível agradar a Deus. Né? Então a gente vê que a gente vê que os judeus, né, procuraram acusar Jesus, né, acusar Jesus de comer com os publicanos e com os pecadores. Aí Jesus, o que Jesus fez? Inverteu a situação. Mas qual de vocês não fazem isso? Pega a ovelha que perdeu, vai atrás, traz ela e chama todos os amigos para dizer que achou a ovelha. Então. Aí ele rebateu a questão que jogaram para cima dele. Sim. Beleza? É isso aí. E aí ele fala, né? Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que as 99 juntas que estão não necessariamente necessitam de arrependimento. Quando Jesus Cristo veio, ele veio para ajuntar aquilo que estava espalhado. Uhum. Ok? Então, qual era a função de Jesus quando Jesus veio? Ajuntar o que estava espalhado, que é o povo judeu, né? Ok? E os judeus levarem a palavra para os demais. Sim. Foi o que aconteceu. Quando no livro da Apóstolo a gente vê essa sequência, né? A sequência da missão de Jesus, né? Sim, a obra. E a missão de Jesus foi tudo completa. Quando ele morreu na cruz, ele falou: Está consumado. ok. Então tá tudo consumado. Consumado. Beleza? Mas é isso aí. Quer abordar a dracma também, que é pequenininha? Não. Deixa para a próxima? Deixa para próxima. Então tá. A gente vê aqui que muito realmente a gente tem a situação de que não só nessa época, né, através do sacrifício de Cristo, a gente trouxe ao conhecimento das pessoas a palavra de Deus, né, através de Jesus, posteriormente através de seus apóstolos, e hoje compete a nós, que conhecemos a palavra de Deus, trazer luz à vida das pessoas no sentido bíblico, né, trazendo conhecimento, né, na palavra de Deus. Porque assim, a gente, por mais que nós passamos, tem uma passagem bíblica que fala assim que as nossas melhores obras não passam de pano de imundícia. Então, né? Jesus, tem uma parábola de Jesus que ele fala assim: você não está fazendo mais que sua obrigação. Não é assim? É mais ou menos isso. Não é assim? Tá falando? É mais ou menos isso mesmo. Jesus é bem mais sutil do que eu, assim, mas é isso. A gente não está fazendo mais que a nossa obrigação, né? E a gente sabe do que? De servo inútil. Não está fazendo mais que a nossa obrigação. Temos que nos considerarmos servos inúteis. Isso aí. Por não estar fazendo mais do que a nossa obrigação. Exatamente. Então, assim, a gente, porque por mais que nós passamos, eu tenho certeza que cada um, se nós olharmos com sinceridade, lidarmos com honestidade para nós mesmos, a gente vai chegar à conclusão de que a gente não está fazendo tudo aquilo que a gente pode, né? Mas que você fala assim, nossa, eu fiz tudo que eu pude. Não. Se você olhar com honestidade para a sua vida e para a sua vida cristã, principalmente, você vai observar que você poderia fazer muito mais. Não é verdade? Todos nós podemos fazer muito mais pela palavra de Deus. E uma curiosidade que em todos os livros da Bíblia, né, essa passagem não existe, né? Só em Lucas. Ah, sim. É uma passagem. Só Lucas que dá essa informação. É interessante, é uma coisa interessante, né? Tem alguns textos que são exclusivos, né? Parece que é um livro extra, né? Parece que é um extra. Mas não, o Lucas ele foi bem sucinto naquilo que Lucas era um cientista, né? Sim. Ele não podia escrever qualquer coisa. Então exatamente. Ele foi atrás das informações, né, corretas. O próprio testemunho dele no capítulo 1 de Lucas e Atos, né? Ele fala e relata. Aqui, ó. Ele relata. Vamos pegar o de Lucas, que eu acho bem interessante bem início, as palavras que ele fala, que é bem no capítulo 1. É bem no início. E é um livro único, né? É um livro único, um evangelho único de Lucas. Que ele inicia aqui falando já, né? Do capítulo 1, versículo 1. Tendo, pois, muito empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundos nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti,
ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente Amém. de tudo desde o princípio, para que conheçais a certeza das coisas que já estás informado. Então, assim, ele foi lá e pegou e pesquisou. Então, assim, dos evangelhos de Jesus, o Lucas é um dos que eu acho um dos meus preferidos, assim, porque em termos de credibilidade, primeiro, né? Aquele fato que ele realmente falou, ele é um cientista, e ele mesmo relata que ele minuciosamente falou com as pessoas. Isso não desmerece aqueles evangelhos que foram escritos pelas pessoas que viveram aquilo, certo? Foi só uma confirmação daquilo que exatamente. Mas assim, uma coisa, por exemplo, a gente ser o jogo do futebol. É um jogo de futebol. Às vezes o espectador do jogo de futebol tem muito mais informação do que quem está jogando. Não é assim? Então, ou melhor, tem uma outra visão. É o ponto de vista, né? A perspectiva que você tem do campo de futebol, você está conseguindo ver coisas que quem está participando ali da hora não consegue, porque a pessoa tem um campo de visão limitado. O campo de visão periférico da pessoa não contempla todos os momentos. Então, eu gosto de usar essa metáfora justamente para entender que às vezes nem sempre muita gente gosta de chegar na cara, né? Eu tenho experiência, eu vivi aquilo, não sei o que, não sei o que. Mas não é bem assim. Só quando você sai e você olha de fora uma situação, às vezes você enxerga muito mais do que quem está dentro vivendo. E eu acho que aconteceu com o Lucas, né? Eu acho que o livro de Lucas tem essa característica, eu acho interessante por causa disso, né? As pessoas às vezes querem usar, né? Tem contradição, não sei o que, mas tudo bobagem. Por exemplo, quando a gente vê lá no livro de Atos, a gente pode de repente fazer um dia até cuidar, a gente vê o testemunho o fato do encontro de Jesus com Paulo. Sim. Certo? Sim. Então nós temos dois momentos. Nós temos o momento de Lucas citando como é que aconteceu, mas nós também temos o testemunho de Paulo. Como que foi aconteceu? Como é que foi que aconteceu? Que assim, com relação àquele negócio de Paulo viu a luz, ouviu a voz, todo mundo viu a luz, ouviu a voz, as pessoas que estavam com Paulo só viu a luz, mas não ouviu a voz. Então tem esse coisa assim. Aí eu gosto de pegar o quê? O testemunho de Paulo. Porque aí é Paulo mesmo falando. Ó, aconteceu isso assim. Tem uma outra visão, né? Porque é Paulo mesmo falando perante o Sinédrio, né? Sinédrio não. E não contradiz nada do que o Lucas disse, porque o campo de visão de Lucas é diferente do campo de visão de Paulo. Né? Exatamente. E o texto dado para Lucas não foi para Paulo, foi para Timóteo. Sim, exatamente. Ou Teófilo, né? Amém? Então fica mais diversificado. Né? Amém? Tá bom? É isso. Tá bom. Né? Onde estão todos os nossos vídeos? YouTube, Marcos Pereira Vieira, tá tudo lá nos nossos vídeos. Lá, entra lá, dá o seu like, deixa o seu comentário e se Deus quiser, semana que vem estaremos novamente aqui para trazer um pouquinho mais de parábolas para a gente estar examinando. Amém, Marcos? Amém. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor levante seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Um bom final de semana a todos.